Capítulo 3, parte 2. No treinamento Método CIS, dedico um dia inteiro do curso apenas ao binômio consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, de como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver. Trago também a consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do Método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor essa capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional. Em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência, e você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência invade e as transformações começam a acontecer. Além da dor, existem mais duas maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa por meio do amor de pai e mãe, ou de pai e mãe substitutos. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Este livro, em seus conceitos, afirmações e reflexões, vai cumprir essa etapa de direcioná-lo a um patamar elevado de consciência, mudanças e progresso. O que impede alguém de ter consciência plena? Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízo a si e ao próximo. Os dois principais são falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Empatia é a capacidade emocional de se colocar no lugar das outras pessoas, percebendo o que elas sentem e ficando atento às consequências que suas ações poderão ter na vida delas, mesmo que não seja uma consequência imediata. Daniel Goleman classifica essa característica humana como uma das competências emocionais sociais. Na prática, ela determina como a pessoa se conectará com os outros. Um pai sem empatia baterá no filho, gritará com ele, irá humilhá-lo e criticá-lo, sem perceber toda a dor que estará causando, muito menos as consequências disso na vida da criança. Um gestor sem empatia maltratará seu subordinado com comparações, acusações, grosseria e indiferença, o que em conjunto pode até ser chamado de assédio moral. Contudo, mais uma vez, se essa pessoa não tem empatia, todos vão perceber sua forma rude e grosseira, menos ela. As consequências para a empresa são óbvias. Uma delas é a certeza de que esse líder não formará um time de alta performance. Afinal, que talento profissional está disposto a se deixar liderar por alguém rude e cruel? Eu estava ministrando quando, num dos intervalos, uma aluna me procurou pedindo ajuda. Ela confidenciou que traía seu marido com frequência e com muitos homens diferentes. Tentando não fazer uma cara de espanto, continuei olhando para ela com atenção. Ela continuou: a questão não é apenas eu trair meu marido. A questão é que eu chegar em casa, depois dos meus encontros sexuais, eu não tenho culpa, nem remorso, nem consciência pesada. Olho para meu marido e meus filhos como se nada tivesse acontecido. Por que me comporto assim e não sinto nada? Chorando, ela me pediu ajuda. Ao usar o termo consciência pesada, ela deixou claro o que estava acontecendo. O problema era uma lacuna emocional na competência empatia. Ela simplesmente não era capaz de perceber os sentimentos e a dor alheia.
Em outras palavras, ela não tinha a menor consciência ou capacidade de se colocar no lugar de seu marido ou de seus filhos. Essa lacuna ou disfunção emocional ao longo do tempo foi adulterando seu caráter, tornando-a uma mulher promíscua e secretamente vulgar. As fichas estavam caindo, sua percepção sobre si estava sendo descortinada e ela estava tomando consciência de quem vinha sendo ao longo dos últimos anos. Naquele momento, ela estava iniciando a jornada do progresso humano e a primeira etapa estava sendo cumprida. Ela estava tendo consciência plena sobre seus valores morais, egoísmo, caráter e comportamento. Porém, mais do que isso, ela se colocou no lugar de seu marido e seus filhos e percebeu como se sentiria caso estivesse na posição deles. Meses depois, encontrei essa aluna em uma viagem internacional com sua família. Ela veio me agradecer dizendo que, depois daquele dia, havia se tornado outra pessoa, lá no Método CIS. Ela havia rompido todos os casos extraconjugais e agora percebia os sentimentos do marido e dos filhos, pautando suas ações e reações nisso. Relatou que estava vivendo a melhor fase de sua vida, não apenas em casa, mas também com seus parentes, com os quais havia se tornado mais paciente e cordata. As mudanças ocorreram também no âmbito profissional. Ela se tornou uma líder infinitamente melhor e pela primeira vez se sentia querida pelos seus colaboradores. O que aconteceu com essa aluna para chegar a tantas conquistas e mudanças em tão pouco tempo? São duas as respostas. A primeira e principal foram as fichas que caíram e as novas crenças que ela obteve durante esse processo. A segunda foram as 10 perguntas poderosas que pedi a ela que respondesse a cada uma 5 vezes. Trago-as a seguir. 10 perguntas para a ativação da consciência. Primeira, como você chamaria uma mulher que trai o marido frequentemente? Segunda, como você chamaria uma mulher que trai o marido com tantos homens diferentes? Como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? Você perdoaria sua nora se fizesse com seu filho o que você faz com seu marido? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, muito menos o que os outros dizem a seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e a consequência disso. Levando em conta essa frase, como você se descreve em termos de caráter? Como você reagiria se visse ou soubesse que seu marido atrai com frequência e com várias mulheres? Como você reagiria se encontrasse seu marido na cama com outra mulher? Antes de responder, visualize a cena em sua mente. Quais os problemas você já teve por causa de seus casos extraconjugais? O que pode acontecer de pior se você continuar tendo esse comportamento promíscuo? O que aconteceria se seus casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem as suas atitudes? Como você se sentiria e reagiria? Nessas perguntas, usei as 3 formas de se conquistar a consciência: a educação, a empatia, se colocar no lugar do outro, e a dor. A educação veio pela reflexão do que significava aquele comportamento. A empatia veio quando eu a fiz se colocar no lugar de seus familiares como pessoas desrespeitadas e traídas. Já a dor apareceu quando a fiz experimentar mentalmente as consequências de seus atos. Da mesma maneira ou de outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros. E mesmo que desprovido de empatia, a responsabilidade de curar suas emoções e restaurar seu caráter continua sendo sua. Tenho certeza de que, com tudo que viu até aqui, você está em processo de crescimento, tendo já cumprido a primeira etapa do despertar da consciência, e está na hora de avançar para a segunda etapa, a autorresponsabilidade. Etapa 2, autorresponsabilidade. Essa etapa, na verdade, é o tema que trago no decorrer desse livro. É a busca maior que trouxe como objetivo para a sua vida e em todas as linhas que estão por vir. Sendo assim, não o abordarei nesse pequeno módulo e deixarei
todo o conteúdo adiante, se ocupar dessa grande responsabilidade. O que importa saber nesse momento é que, já tendo consciência e clareza de si, do mundo ao nosso redor, estamos prontos para a segunda etapa, que é a autorresponsabilidade. A certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem vivido, seja ela boa ou ruim, por ação ou omissão, ou ainda pelo que pensou ou sentiu. A autorresponsabilidade também pode ser compreendida como livre-arbítrio, ou a certeza de que é você quem está com o leme do barco de sua vida nas mãos. Então cabe unicamente a você navegar. Um conhecido bordão diz que navegar é preciso. Eu, porém, digo que é impossível não navegar. Por isso, faço 3 perguntas. Quem está no comando do barco da sua vida? Por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a sua vida? O quanto você, de fato, está preparado para conduzir o barco de sua vida? Nós também conhecemos a autorresponsabilidade como responsabilidade humana. Aproveito a metáfora do barco para desmistificar uma fala muito comum que diz que fulano não fez nada o dia inteiro ou que Beltrano não fez nada em toda a vida. É impossível alguém não fazer nada. Não é correto dizer que uma pessoa passou o dia inteiro em casa na frente da televisão, deitada no sofá, tomando cerveja sem fazer nada. A verdade é que ela fez algo. Porém, o que fez foi desnecessário e improdutivo. É como se ela estivesse navegando durante horas, gastando mantimentos e recursos, e no fim do dia descoberto que voltou ao mesmo lugar. Se a vida é uma jornada, o tempo está passando e ela não está avançando. Outra forma de entender a autorresponsabilidade é compreendê-la como uma plantação. Querendo ou não, estamos sempre plantando e, consequentemente, também estamos sempre colhendo algo. E como diz na Bíblia, de Deus não se zomba. O que você plantou, isso sim é o que você vai colher. O que essa passagem quer dizer é que você é o responsável pelas consequências do que fez ou deixou de fazer. Então faça o que é bom, produtivo e benéfico. Você já tem a consciência e ao longo desse livro cumprirá a segunda etapa, a autorresponsabilidade, que, em outras palavras, é agir na direção certa ou pelo menos mais acertada possível. Se você tem consciência dos seus erros, está na hora de agir. Se tem consciência do que está errado, então ponha-se a andar na direção certa. Se tem consciência do que pode e deve ser um pai melhor, faça o que tem que ser feito. Se você agora tem consciência de que está acomodado profissionalmente, está na hora de se capacitar, agir e realizar o que é de seu potencial. A segunda etapa consiste em agir massivamente na direção certa. Cumpra a segunda etapa e estará pronto para avançar para a terceira, que é criar uma visão positiva de futuro. Etapa 3, visão positiva de futuro. O método tradicional do desenvolvimento humano passa por uma compreensão da mente de forma muito subjetiva. Contudo, as novas tecnologias e os saberes revelados pela neurociência moderna trazem uma forma mais clara e objetiva de entender o ser humano, seus sentimentos e pensamentos. O pensamento não é algo subjetivo, mas uma dualidade por imagens mentais e um diálogo interno mental. E por isso é um poderoso ingrediente de geração de consciência, reprogramação de crenças e mudança de comportamento. No método CIS e no formação de coaching, meus alunos aprendem que pensamento é uma imagem fotográfica mental, algo que eles veem apenas dentro da própria mente. Quando o pensamento vem sem força emocional, seu poder é pequeno. Porém, quando vem sob forte impacto emocional, se torna uma forte realidade interna e um poderoso instrumento para a mudança humana. Na prática, nós temos a visão de futuro sendo constituída de pensamentos ou imagens fotográficas a respeito do futuro. Todos nós temos imagens mentais sobre o nosso futuro, que podem ser positivas ou negativas. Porém, a maioria das pessoas não tem consciência de sua visão de futuro e, por isso, cultiva uma combinação de imagens boas e ruins, produtivas e improdutivas, de vitória e de vitimização. E, obviamente, cada um de nós está colhendo o fruto dessas imagens incubadas em nossas próprias mentes. A questão é:
O que você tem cultivado? Imagens de paz, amor, prosperidade, felicidade ou de dor, medo, angústia, frustração, perda e tristeza? Tenho perguntado a centenas de pessoas o que elas têm cultivado e a maioria esmagadora tem imagens muito boas trafegando em suas mentes. Porém, quando inicio as sessões, já nas primeiras ferramentas elas se dão conta de que as imagens que mais surgem em seus pensamentos são as que mais temem. Medos, frustrações, angústias, mágoas, rancores. E o que de fato elas desejam para seu futuro existe apenas como pequenos fragmentos de imagens positivas assoladas por um mundo de imagens negativas. Como uma análise profunda, detectamos na maioria das pessoas uma visão positiva de futuro confusa e pouco definida. Já a visão negativa, composta por seus medos e mágoas, é percebida como uma imagem fotográfica clara e explícita. Isso mostra a qualidade dos resultados dessa pessoa. E você tem consciência das imagens mentais que você tem construído. Você possui uma visão positiva do seu futuro para cada área de sua vida. A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que realizou. Essa é uma frase de Sir Winston Churchill.